qualquer equipamento de aquecimento solar precisa é de um abastecimento de uma caixa de água. A caixa de água é o melhor sistema, a caixa de água mais alta, que tem uma reserva de água. Se você conseguir colocar a caixa de água mais alta para o equipamento aqui e abastecer, é a melhor coisa que você tem. O que eu posso falar, assim, que se fosse escolher entre um e o outro, eu escolheria ainda a parte mecânica, pela questão eletrônica que pode vir dar mais manutenção. Você pode deixar um banheiro da casa especificamente para esses casos de emergência, né? Um que tem o chuveiro elétrico. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando o seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambec. Então, você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Bem-vindo ao projeto Sambec Todo Dia. Esta é uma série de lives onde vamos mostrar maneiras de como reduzir pela metade o valor da conta de luz em uma residência comum. Eu sou a Lilian Franca, eu estou aqui com o Sávio Franca e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema: e se a água da rua faltar, vai ter água quente? Então a ideia aqui é eu falar o seguinte: sobre as possibilidades de água quente vir a faltar caso a água da rede geral vir a faltar. Tudo bem, Sávio? Deixa eu colocar aqui tudo, Lídia. E você? Tudo certo, Estou né? bem, estou Legal. ótima. Ótimo. Maravilha. Gente, sejam bem-vindos aí ao nosso projeto Sambec, né? Nas nossas lives todos os dias aqui. De segunda a sexta aqui nós estamos presentes para poder mostrar às pessoas aí como é que elas maneiras de como elas podem reduzir pela metade aí o valor da sua conta de luz em uma casa, conforme a Lídia vem falando aí. E no dia 11, só dando um spoiler aqui, no dia 11 da semana do dia 11, eu vou ter aí uma semana específica para a gente poder tratar de forma mais prática sobre esse tema. E eu já vou mandar aí pro pessoal em seguida, depois, um link para poder fazer a inscrição, tá? Onde a gente vai trazer bastante novidades aí a semana do dia 11. Lília, legal estar aqui de novo com você. Esperava que seria só até a semana passada. E que legal. Bem-vinda de volta aí. E bem-vindo também ao pessoal aí de casa, né? Que está entrando agora. Obrigado por estar aqui. E ao final da nossa live aqui, a gente vai abrir espaço para a gente poder responder perguntas aqui no Instagram também. E também deixar os comentários. Aí eu vou desabilitar os comentários do Instagram, mas no final a gente vai habilitar aqui para vocês perguntarem. As respostas também do YouTube e do Facebook, a gente vai poder também. Mas a primeira pergunta nossa live hoje é o seguinte: quais as possíveis maneiras de se abastecer água a um aquecedor solar? Essa é a primeira pergunta. E a gente vai poder começar a falar sobre isso aqui. Quais são as possíveis maneiras? Né? Inclusive, eu trouxe aqui alguns desenhos, né, para vocês verem, para auxiliar nessa questão também das possíveis maneiras. E o seguinte, a gente tem diversas maneiras hoje de abastecer um aquecedor solar. As maneiras de abastecer um aquecedor solar, você começa primeiro por uma caixa de água. A primeira coisa que eu posso imaginar que qualquer equipamento de aquecimento solar precisa é de um abastecimento de uma caixa de água. E vou mostrar um desenho que eu até já mostrei ele anteriormente, vocês já podem estar até familiarizados com isso, e eu vou mostrar aqui para vocês um desenho de um aquecedor solar modular e um aquecedor solar acoplado. Esses dois modelos de aquecedor solar, eles possuem maneiras diferentes ou parecidas de abastecimento de água. Essa caixa de água que você pode ver nesse desenho aqui, que eu vou mostrar aqui nessa imagem aqui, ó, ela pode ser usada para abastecer tanto um tipo de aquecedor solar modular quanto o equipamento acoplado, que seria esse aqui que a gente está vendo as duas figuras, da direita e da esquerda. Esses dois equipamentos, eles possuem também
outras possibilidades de você armazenar a água, né? De você armazenar. Mas as principais, o que eu posso dizer, é que você pode abastecer por uma caixa de água, você pode abastecer por um tanque auxiliar, né? Que eu vou até mostrar aqui nessa segunda figura aqui, que você, no equipamento de circulação natural aí, no caso de um modular, nós temos um exemplo aqui, uma caixa de água, aquela mesma caixa d'água lá que a gente mostrou, e elas abastece o boiler e depois abastece que tem uma altura aí de circulação para o coletor solar. Então, isso aí é só um esquema de instalação que a gente mostrou aqui numa casa comum, com o reservatório escondido e a caixa de água mais alta. Aqui nessa outra aqui, nós temos duas possibilidades ainda de abastecimento. Nós temos aqui o tanque auxiliar, né? E temos também aí um outro controlador que a gente chama de TK8, TK9, TK10, tem várias formas aí, são controladores que depois eu vou explicar melhor sobre como funciona esses tipos de abastecimento aqui de água de forma eletrônica, tá? Então, esses são os três tipos de abastecimento de água que a gente dispõe hoje para poder fazer aí no mercado, tá? Olivia, a segunda pergunta, se tá fácil para você aí? Pode falar a segunda pergunta aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, sim. Olha, segunda pergunta. Se um aquecedor solar é um armazenador de água quente, então por que precisa de uma caixa d'água para abastecê-lo? Se ele é um armazenador, por que precisa de uma caixa de água? Né? Então, eu vou mostrar a figura aqui de novo para a gente poder voltar na questão aqui de você entender por que precisa de uma caixa de água, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, nessas figuras aqui que a gente pode perceber, nós temos aqui equipamentos que eles são como forma de armazenamento de água, né? Então, vou só mutar de novo o microfone da Lili aqui para poder facilitar a questão do áudio aqui. Mas é o seguinte, você tem aqui dois reservatórios de água que eles possuem, né, capacidades diferentes aí, ou não, né, de água aí, de armazenamento de água. E aí você me pergunta, mas por que, se eles já são reservatórios de armazenamento de água, por que você não pode utilizá-los como uma forma de você ter uma acumulação de água para abastecer a casa, né? Por que eles não podem servir como acumuladores de água? O que é acumuladores de água? Você acumula água e você usa depois. Essa é a explicação que a gente pode dar em relação a essa questão dos acumuladores de água. Você tem aí a água que ela acumula na caixa de água e você abastece os boilers ou os reservatórios. E aí, depois você usa aos pontos de consumo. Quando você usa no ponto de consumo lá embaixo, você automaticamente abre a saída de água desse reservatório ou desses reservatórios e outra água entra automaticamente da caixa d'água a esse reservatório, que à medida que vai saindo água no reservatório de água quente, vai entrando outra água que é do reservatório de água fria. Essa água ela repõe, ela se alimenta, ela circula aí, à medida que você vai gastando uma, vai entrando outra. Aí talvez até por acaso você vai me perguntar aí, surge uma outra dúvida, que seria a questão de, poxa, se está saindo água quente e está entrando água fria, essa água que está lá no boiler não vai esfriar? Será que essa água ela não vai ter um problema com isso? E aí a resposta é que não, porque quando a água ela está em um processo quando ela entra no reservatório, normalmente ela entra na parte de baixo, e a parte de baixo é onde que tende a água a ficar mais fria. Então ela demora a fazer um processo de mistura aí nessa água. Então, assim, você no seu banho você não vai sentir essa mistura de água. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, em relação à pergunta de a água, o reservatório de água quente poder ser um acumulador de água, a resposta é o seguinte: o equipamento de água aqui, de equipamento solar, o reservatório, ele possui uma capacidade, uma necessidade, ou possui um motivo específico para poder armazenar água. Ele armazena a água com temperatura. Ele é responsável por manter essa água a uma temperatura específica. Então, o objetivo desse reservatório específico é manter essa água a uma temperatura que seja o máximo ou o maior possível. Então, se não tivesse esse isolamento térmico, se eu não fosse preparado para isso, você utilizaria, logicamente, uma caixa de água comum, mas só que ele precisa de aguentar energia térmica, no caso aí. Então, quando eu vou utilizar uma caixa de água aí específica, eu preciso aí de ter
especialmente uma caixa de água mais alta, também por outros motivos. Por exemplo, os reservatórios, eles não aguentam pressões direto da rua. Eles não aguentam, né? Então, assim, normalmente os reservatórios de baixa pressão, você tem que colocar uma caixa de água mais alta para poder depois alimentar esses equipamentos. E também, assim, se eu for olhar bem, a maioria dos equipamentos, eles possuem, os casos dos modulares, eles possuem aí uma saída de água quente, não está mostrando essas figuras aqui, mas dá para a gente poder ter noção, mostrar para vocês. As saídas de água quente são normalmente na parte de cima do equipamento. Então, tende a ter um volume muito pequeno de água para poder fazer o consumo. Aí, você não tem reservas grandes de água. Se ele é responsável por manter a temperatura e pegar água mais quente que a parte de cima, eu não tenho grandes reservas de água. Então, por isso que a gente não tem aí como é que fala? O equipamento em si como um motivo de armazenador de água. Ele armazena água, armazena. Só que ele não vai servir como acumulador para se usar. Vai ter que ter uma caixa de água mais alta para se abastecer. Alguns equipamentos, eles possuem pescadores dentro deles, né, que a gente chama aí de equipamentos de nível. Eles possuem pescadores, mas mesmo assim precisa de uma caixa de água que tenha que abastecer aí, no mínimo, ao nível dele, para que tenha aí um funcionamento legal. E, às vezes, esses equipamentos que tem pescadores, que tem algumas coisas que pode ter algumas questões específicas que você precisa de observar e às vezes pode ter em algumas fábricas específicas, pescadores que não funcionam tão bem, mas enfim, nem é o caso de analisar o funcionamento, mas de sim a questão dele ser para acumular ou não. O ideal mesmo é que você sempre possua uma caixa de água mais alta para abastecer esse equipamento, tá certo? Vamos voltar aqui à outra pergunta, Lília. Há casos em que o boiler pode servir como acumulador de água para uso? Eu até falei, respondi essa pergunta agora, que é o caso em que às vezes a pessoa ele vai ter um pescador de água, né? Ele vai servir como acumulador, mas mesmo assim ele não vai resolver o problema necessariamente como um todo. Você de toda maneira precisa de uma caixa de água mais alta para poder suprir a necessidade de sempre quando acabar a água aí desse equipamento vai precisar de outra entrando aí. Então normalmente os equipamentos eles vêm com a capacidade pequena de acumulação de água. Eles têm aí uma capacidade de talvez 3 banhos aí, e depois acaba. Se você não tiver uma caixa de água mais alta, você vai ter aí um problema de acumulação de água ou de consumo de água aí nessa parte de água quente aí, tá? E quando não tem caixa de água mais alta para abastecer o aquecedor, quais alternativas? E quando não tem caixa de água. Eu até mostrei aí, eu vou explicar melhor sobre esses nossos exemplos que a gente deu na apresentação aí, onde eu coloquei duas situações de abastecimento de água que vai ser entre entre aí um tanque auxiliar que a gente coloca aqui, né? A gente pode colocar nessas duas figuras, você pode ver aí, ó, essa figura à esquerda, você pode ver um tanque auxiliar, é um tanque bem pequeno, que ele serve para poder quebrar a pressão da rua, é como se fosse uma caixa de água comum. Uma caixa de água que tem uma boia, que tem uma válvula nessa boia, e ela vai acionar à medida que você vai utilizar embaixo a água quente do seu equipamento. Vai escoar a água quente aos pontos de consumo, e você vai precisar de ter uma caixa de água mais alta para abastecer esse equipamento por ele ser de baixa pressão. Então, é só para a gente poder definir essa questão de baixa pressão, que eu não fui tão claro, é o seguinte: baixa pressão é quando você tem um equipamento que ele não suporta pressões muito grandes de água. O que é essa pressão muito grande de água? É uma pressão de altura de caixa d'água para abastecer. Se você tem uma pressão do equipamento de 3 a 5 metros de colunas de água, que seja a altura da sua caixa de água, você possui um equipamento de baixa pressão. Equipamentos de alta pressão, eles podem possuir, suportar pressão de altura de caixa d'água de 20, 40, 50 ou mais metros de caixa de água mais alto do que o equipamento. Então, isso favorece algumas coisas como abastecimento em prédio, algumas instalações específicas, tá? Então, esses equipamentos de baixa pressão precisam de uma caixa de água mais alta. E quando você perguntou aí sobre as alternativas, nós temos essas duas aqui. Essa da esquerda, que é um tanque auxiliar, que é uma caixa de água pequena, só para quebrar a pressão da rua, para o equipamento não ter impacto aí na questão da pressão, e você tem esse outro equipamento que faz a parte de mistura de água e também assim a parte de abastecimento do próprio equipamento por um sistema eletrônico, ele é programado para isso. É o que a gente chama, que eu falei, que é os TK8, são equipamentos chineses, né? Eles programam automaticamente a entrada da água quente aqui por baixo
do equipamento, né? Ele também programa a saída de água também pelo mesmo local. É um sistema eletrônico que ele funciona com uma espécie também de um sensor de temperatura que vem bem em cima no nível daqui, e ele vai medindo toda a movimentação. Por exemplo, você teve o equipamento aquecendo durante o dia, aí quando vai ser à noite, a pessoa vai tomar banho, essa água vai descendo o nível, descendo o nível, descendo o nível, até quase na parte de baixo dele aqui, quase toda. Aí quando a temperatura quase acabou aí a quantidade de água, ele permite voltar a encher o equipamento. E aí, no outro dia que vai ter sol, vai voltar a aquecer aquela água. Né? Às vezes as pessoas até se perguntam, mas isso não seria o sistema mais ideal para a questão de água quente não misturar com a fria? Nesse ponto, sim. Mas como o sistema convencional funciona muito bem, em água quente ela não vai ficar se misturando com a outra de uma forma assim brusca, os sistemas mecânicos, que é com boias, muitas vezes funcionam de uma forma de longo prazo melhor. Então, assim, qual que seria as situações desse caso aqui? Você tem aqui esse equipamento que ele é à esquerda aqui tem um sistema mecânico e esse sistema aqui à direita que tem um sistema eletrônico que funciona abrindo e fechando a água de forma com um sensor de temperatura e vai marcar a temperatura da água, vai ter todo um sistema para poder fazer isso, tá? Então, eu acho que tem mais perguntas aí sobre esse assunto, não vou atropelar muito não, para não ficar assim, muito ruim para a gente poder falar, né? Mas pode falar aí. Olha, tem uma última pergunta. Quais as vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas de abastecimento de água? Então, aí eu vou falar, né, desses dois sistemas, eu vou falar principalmente desses dois que eu apresentei aí, e vou falar que a primeira delas é a caixa de água, é o melhor sistema, a caixa de água mais alta, que tem uma reserva de água, se você conseguir colocar a caixa de água mais alta para o equipamento aqui e abastecer, é a melhor coisa que você tem. Porque você tem uma reserva de água, se a água da rua acabar, você tem uma tranquilidade, você pode usar a mesma caixa d'água que abastece para sua casa para os equipamentos também de água quente. Tá? Então, essa seria a situação ideal. Mas se você não tem aí uma situação ideal para resolver o seu problema, que seria a caixa de água mais alta, o que você pode trabalhar com aquelas outras duas situações lá? Que seria com o tanque auxiliar, que aí ele tem essa vantagem de você não precisar de levantar a caixa de água, você pode fazer o abastecimento direto da rua, você não precisa de ficar preocupando com o castelinho, igual nesse caso aqui, a casa aqui ela está construída, você tem um castelinho, você teve um trabalho para isso, ou seja, você projetou a casa para isso, você pode colocar uma caixa de água mais alta, inclusive, se for o caso, até colocar o equipamento embutido, que seria isso aqui, né? Você esconde tudo. Mas se você não tem essa condição, você pode colocar esse tanque auxiliar, que ele também funciona belezinha, funciona de forma tranquila. Você tem aí uma boia que ela vai sempre acionar à medida que a água vai ser gastada lá no ponto de consumo, vai ser gasta, né? E aí resolve o seu problema de caixa de água. Pronto, resolveu. Só que ele tem umas desvantagens aí, né? Que você, se te faltar água da rua, ou se for uma região que for faltadeira de água, ele não é indicado para você trabalhar. Então, esse é um sistema que não vai funcionar muito bem para regiões que tem falta de água. E também, em termos de desvantagens, é lógico que tem aí uma boia e tem um reparo para essa boia aqui, que é uma coisa a mais do que um reparo da sua caixa de água, ou seja, sua caixa de água já tem uma boia. Esse equipamento ele vai ter uma outra boia para poder trabalhar aí e funcionar. Então já seria uma boia a mais e um reparo a mais que você tem que dar manutenção. E pode ser que aí de um ano, 2 em 2 anos, talvez que você tenha que fazer uma limpeza nesse reparo, que é igual uma buchinha de uma torneira, alguma coisa assim para poder vedar água, e você precisa de limpar isso aí, ou até mesmo fazer a troca desse reparo. Então, essa é a desvantagem, que pode ser que dê uma manutenção maior do que o normal, do que uma caixa de água comum, tá? Então, assim, mas não é nada difícil de fazer, é algo simples, que é só trocar a borrachinha lá, limpar e tudo mais. Assim, inclusive, no próprio nosso canal, eu ensino a fazer isso. Tem um vídeo lá específico que eu mostrei como é que você pode fazer isso. Mas, enfim, essa seria a desvantagem, que tem a questão da demanda de água, que pode faltar, né? E também dessa questão da manutenção. São duas questões aí que teria desvantagem. Esse outro sistema aqui também vai cair no mesmo caso da parte de manutenção, de que eu falei aí, mas a manutenção pode chegar a 2, 3 anos, em que um desses sensores que tem aqui ligados ao equipamento precisa de estar trocando. Precisa de trocar esses sensores, então, os sensores de temperatura podem vir a precisar de trocar.
tá? Então, periodicamente, de 2 ou 3 anos, você também tem que trocar esses sensores, que pode custar aí, talvez, um pouco mais de R$ 100 para você poder fazer isso. 100, R$ 200, tá? E também, esse sistema aqui, ele precisa, ele pode haver algum problema se tiver algum curto na casa, como é que fala? Alguma energia, queda de energia, alguma energia assim, tensão diferente, algum pico de energia, você pode ter um problema de até queimar esse sistema aqui, se não tiver um sistema de proteção bem legal na casa. Então, isso é um outro, porque é um equipamento eletrônico, né? Uma coisa a mais. Ele é um pouquinho também mais difícil de instalar, porque tem que puxar uma fiação, descer num local na casa, deixar esse painel disponível. Então, assim, só que ele também tem toda essa conjuntura que eu falei, que você vai ver a temperatura do equipamento, não deixa a água misturar com o equipamento. Então, assim, tem umas vantagens também, tá? Então, o que eu posso falar, assim, que se fosse escolher entre um e o outro, eu escolheria ainda a parte mecânica, pela questão eletrônica que pode vir dar mais manutenção, tá? E os dois vão funcionar muito bem, tá? Então, assim, em termos de custo também, muito próximo um do outro, acho que para poder fazer a aquisição também, não deve ficar longe. Então, acho que eu expliquei aí a questão da desvantagem dos dois aí, tá? Tem mais alguma pergunta, Lídia? Não. Não? Pois é. E a gente está abrindo espaço aqui para as pessoas fazerem as perguntas, né? Ficarem à vontade para poder perguntar a gente sobre essas diferenças de equipamentos, sobre as diferenças de aparelhos. Nós hoje falamos sobre essa questão de se a água da rua faltar, o que se faz, né? Que a gente pode responder aí. Se a água da rua vir a faltar para qualquer um desses casos aí, se tiver o caso da caixa de água mais alta, você vai ter tranquilidade. A água vai ter uma reserva de água. Se faltar com o tanque auxiliar, que seria a caixa boia, a famosa caixa boia, você vai ter aí uma situação onde a água vai faltar, vai dar para tomar 2 ou 3 banhos aí, acaba a água do aquecedor solar, e o que você vai ter que fazer? Você pode utilizar o seu chuveiro elétrico comum da casa, né? Você pode utilizar aí a situação do seu chuveiro, porque ele vai estar ligado aí, automaticamente você vai tomar um banho. Você pode deixar, inclusive, se você não preferir deixar no lugar que mais toma banho aí da casa, um chuveiro comum, você pode deixar um banheiro da casa especificamente para esses casos de emergência, né? Um que tem o chuveiro elétrico, tá? Então, você vai poder utilizar o chuveiro elétrico da sua caixa de água comum. Logicamente, toda casa tem uma caixa de água reserva, né? Mas se a água da rua chegar a faltar nesses equipamentos, você tem essas alternativas. Para o sistema eletrônico lá, se faltar água da rua, pode ter um problema também de falta de água no equipamento, tá? Então, assim, agora se faltar energia também desse equipamento que é eletrônico, também vai faltar, logicamente, você não vai poder tomar banho aí, lógico, por causa dessa questão, né? Ele vai parar de funcionar. Então, esse equipamento eletrônico também tem essa desvantagem. Deixa eu ver os comentários de hoje aqui. Nós temos aqui o Eduardo, que deixou para a gente um comentário muito carinhoso aqui, ó. Parabéns, Sávio e Lília, pela live. Existe um aplicativo com monitoramento remoto de dados técnicos e tipo de temperatura? Existe sim, Eduardo. Existe esse tipo de aparelho. Você pode implementar no sistema seu aí. É um sistema que ele tende a ter assim, um custo maior de investimento, mas existe. A gente pode, se você for implantar na sua casa, você pode inclusive verificar esses dados via Wi-Fi, você pode verificar a temperatura do boiler, você pode verificar tudo isso, né? Casas inteligentes hoje existem de várias formas, você pode utilizar aí esses tipos de tecnologia, tá? Mas, tendo mais perguntas, estamos aqui. E eu quero agradecer sempre a presença de vocês aí. Nós temos aí a participação sempre aí dos últimos lives aí, do Eduardo, da Mara, do Wagner, né, que está aqui fazendo as perguntas. E se vocês puderem aí, se estiver no Instagram, participar ou no próprio YouTube, compartilhar essas lives aí, deixar seus likes, e sempre que as pessoas também que estão chegando aí podem se inscrever no nosso canal, nossa página do Facebook também, e ativar as notificações aí naquele sininho lá do YouTube, né? Estou sempre publicando algumas coisas novas. Amanhã eu devo publicar um episódio que eu já gravei já há um tempo atrás, que é bem interessante, que eu respondo bastante perguntas, de um episódio de um podcast que chama Chuveiro Econômico, que é um que a gente gravou aí, e a gente acabou abortando um pouco esse projeto, mas ainda tem as 2 publicações para poder fazer dele. E também
Dia 11, eu vou estar no dia 11 abrindo a semana que eu vou chamar de meia conta, né? Que a gente vai trabalhar mais específico e de uma forma mais prática sobre como você conseguir reduzir a conta de luz pela metade de uma casa comum, né? E outra coisa é sobre o nosso canal do Instagram, né? Que a gente abriu aí recentemente. Eu tô sempre, hoje eu não gravei nenhum áudio lá, não, mas todos os dias, quase todos os dias, eu tô gravando áudios e pontuando algumas questões que as pessoas, para complementar as nossas lives aqui. Inclusive, eu fiz live também no sábado e domingo, foi umas lives bem rapidinhas, porque teve a baixa participação, não sei se o pessoal ainda não tá ainda sabendo dessas lives, mas eu faço sábado e domingo umas lives específicas para tirar dúvidas. Você pode, às 20 horas, pode participar comigo no Instagram, que não estou fazendo no YouTube, nem no Facebook, estou fazendo no Instagram, que é no Braço Solar, para você tirar suas dúvidas e bater um papo, como eu estou batendo com a Lília aqui, de uma forma de live, de uma forma mesmo de chamada de vídeo, tá? E aqui nós temos mais duas perguntas que eu vou responder aqui antes da gente finalizar, que é o seguinte, posso usar o acoplado, que é do Wagner, né? Posso usar o acoplado e ele vai ficar cerca de 80 centímetros acima da laje, ou usar o modular e usar essa caixa de água reserva, mas ele aí, peraí, mas aí ele vai ficar cerca de 1,80 m da laje dentro da torre, né? Então, a pergunta que ele está fazendo aqui, em relação à questão de poder usar um e outro, você pode usar os dois, Wagner. Essa questão de altura é só uma questão mesmo que você precisa de ficar atento à questão de você não ultrapassar a altura da caixa d'água de forma muito maior, né? Que os equipamentos de baixa pressão, eles suportam no máximo aí 5 metros de coluna de água, normalmente 3 metros para você trabalhar bem. Equipamentos acoplados, você vai colocar em cima do telhado, você vai ter uma torre aí, talvez, se você tiver, você já deve estar construindo aí, se você tiver, você coloca uma caixa de água com nível suficiente para abastecer o equipamento, seja no seu telhado, seja na laje. O outro equipamento, você tem que ter uma engenharia de altura, né? Vou até voltar aqui no ponto aqui, que eu acho que é importante, para vocês verem essa engenharia que eu vou mostrar aqui, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem dúvida, e a gente pode falar sobre isso, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos esse projeto aqui, de uma casa pronta, né? Que ela está aqui no telhado, e muito comum a gente chegar e as pessoas quererem esconder o reservatório, mas não terem condição, porque não tem essa engenharia de altura aqui, ó. Você tem que ter o coletor solar na ponta do telhado aqui, ou se tiver folagem, você vai ter que ter um equipamento inclinado ao norte, né? Você vai ter que ter aqui a tubulação de interligação entre coletor solar e reservatório aqui até o reservatório, e tem que ter uma altura de 30 centímetros de diferença entre coletor solar e reservatório, que é isso aqui, ó. Você tem que ter essa diferença de altura, não é de distância não, de altura. E aí você tem o boiler, que é normalmente de uns 70 centímetros de diâmetro que ele tem, e acima a caixa de água. Para esse caso aqui, belezinha, foi feita a torre, foi feito aí o sistema projetado para o norte, então foi tudo bacaninha. E se você tem uma laje aí para poder fazer, você vai ter que fazer esse esquema de pôr essas alturas aqui e sempre obedecendo esse critério para fazer o sistema funcionar de forma natural. Senão ele vai ter que funcionar de forma circulação forçada, você precisar de um bombeamento, e aí talvez não vai ser bem legal para você, tá? Então, neste caso aí, beleza. Ou acoplado, você vai também pensar em uma laje, né? Você vai ter que ter uma caixa de água mais alta do que esse boiler aqui, tá certo? Então, nesse caso, eu não sei se eu respondi, mas a outra pergunta que você me fez aqui foi, fiquei sem saber qual usar, porque se ficar mais alto, vai ter mais pressão. É isso que eu tinha te falado. Não pode ultrapassar da diferença da parte de cima do equipamento, alturas muito grandes aí, talvez alturas de 2, 3 metros. Você vai pôr a altura, assim que terminar a altura do equipamento, do reservatório, você coloca a caixa de água. Você não pode ficar pensando em aumentar isso muito não, porque o equipamento de baixa pressão, às vezes vai ter que ter um suspiro muito alto para você fixar o suspiro, porque o suspiro tem que ultrapassar a altura da sua caixa de água. Se a sua caixa d'água vai abastecer o reservatório, o suspiro tem que ficar acima do próprio nível de água, que é uns 70 centímetros acima do nível de água da sua caixa de água, tá? Então, assim, nesse sentido, você precisa ficar atento a isso, né? Então é isso, gente. Eu já falei pra caramba aqui hoje, né? A gente teve um probleminha de conexão aí no início da nossa live,
Mas se você tiver mais perguntas, a gente está aqui. Vou abrir também as perguntas aqui do nosso Instagram, até esqueço de abrir aqui no final, mas se você quiser deixar seu comentário aí também no Instagram e fazer sua pergunta, será um prazer a gente poder bater esse papo aqui e a gente vai respondendo mais algumas perguntas aqui. Tem mais uma aqui do Wagner, né, que sempre está participando aqui com a gente. A caixa de água tem que ficar 100% acima? Não pode ser do tipo uns 50%? Tá, é uma boa pergunta, né? E as pessoas às vezes falam sobre isso porque equipamentos, o que importa para você abastecer o aquecedor solar é o nível de água da caixa de água. Se ela ficar com um nível de água suficiente para abastecer o equipamento, vai prevalecer o nível dessa água que vai estar na sua caixa de água. Mas também se você colocar abaixo, o fundo abaixo do seu equipamento, você perde aí uma reserva de água, porque se essa água ela baixa, ela acaba da rua, ela vai baixando, se seu equipamento de aquecedor estiver aí um pouco acima, estiver num nível aí, daqui a pouco ele para de ser abastecido. Então, nesse ponto aí, eu acho que você pode ficar atento aí a essas questões também de preferência, colocar a caixa de água mais alta, mas pensa no nível da água que vai abastecer aí. O nível da caixa de água vai estar aqui, ó, abastecida a 100% cheia. Se ela baixa um pouco o nível, e o equipamento ainda está ao nível mais baixo, beleza. Mas se passar muito abaixo aí, já começa a faltar água também no aquecedor solar. Bacana? E é isso, gente. Muito boas perguntas, a participação do pessoal aqui. Estou vendo aqui que tem gente entrando. Agradeço aí pela participação também. E vamos aí para amanhã, Lília. O tema de amanhã eu não deixei com você, né? Eu não deixei anotado, mas eu anotei aqui para a gente poder falar, porque eu a gente não sentou ainda para poder preparar esses temas de amanhã e eu tenho que amanhã a gente focar nisso. Mas o tema de amanhã, que a gente vai estar aqui para poder falar, deixa eu só conferir aqui. Vai ser um tema. Dá para ter água quente mesmo sem sol? Né? É um tema que muita gente pergunta e a gente vai falar especificamente sobre isso, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante esse tema amanhã e vai ser específico sobre isso. Eu quero convidar vocês a participarem desse tema com a gente amanhã, tá certo? E Lídia, obrigado aí novamente pela participação de hoje. Teve esse probleminha na internet aí no início, mas a gente está superando aqui, a gente está dependendo também dessa internet. Tem muita gente na quarentena usando, muita gente aí que está procurando alguma coisa para poder fazer nesse tempo aí de agonia, né? Que a gente não consegue sair de casa nem nada. Mas, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E amanhã eu conto aí com a participação novamente, tá? Presente aí e obrigado mesmo. Tá bom? Obrigada, Sávio. Então, até amanhã a gente vai finalizar a nossa live aqui. Valeu? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.